Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, professor titular do Programa de Engenharia Química da COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos do dia a dia da pesquisa que se faz nos institutos de pesquisa e nas universidades brasileiras. O vídeo de hoje ele é motivado pelas muitas mensagens que temos recebido, principalmente por Zap, com opiniões, pontos de vista, pareceres associados à voz de especialistas. O chamado argumento da autoridade. Para você que não está muito envolvido com o mundo da pesquisa e para você, jovem pesquisador, eu gostaria de fazer algumas reflexões sobre esse tipo de argumentação. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que, na grande maioria das vezes, o argumento da autoridade ele é usado para reforçar o ponto de vista do interlocutor, que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, não é um especialista. É como se o interlocutor falasse: olha, isso que eu estou dizendo tem uma outra pessoa que é especialista nesse tema que concorda comigo. Esse tipo de argumentação é muito perigoso. Por quê? Porque na grande maioria das vezes nós não temos o costume de checar a fonte. Se você está acompanhando a sequência de grandes debates da CNN, e em particular os embates travados entre o Caio Coppola e o Augusto Botelho, você já teve oportunidade de ver que muitas vezes o dito especialista ou a dita autoridade tem sido desmascarada em rede nacional. É importante perguntar se aquela autoridade de fato existe, porque nem sempre existe, às vezes o argumento é usado de má fé. É preciso se perguntar se de fato, em caso existindo, aquela pessoa é de fato um especialista, porque muitas vezes o tema da especialidade é usado de maneira inocente. Por exemplo, é lícito perguntar se um médico que desenvolveu toda a carreira num consultório particular, se ele de fato tem experiência e é um especialista para falar sobre a vida, o dia a dia de uma unidade de terapia intensiva do SUS. E além de tudo, é muito importante se perguntar, caso o especialista exista e caso ele de fato seja um especialista, se ele de fato disse aquilo que o interlocutor está falando, porque muitas vezes a voz do especialista ela é propositalmente torcida para se adequar ao ponto de vista do interlocutor. Portanto, nós temos que olhar essa argumentação sempre com muito cuidado. O segundo ponto relevante, que é uma pergunta que o leigo, o jovem pesquisador, deveria sempre fazer, é: ok, a pessoa é um especialista, mas será que os especialistas estão sempre certos? O que a história da ciência mostra é que, com frequência, os especialistas estão errados e que os pontos de vista, algumas vezes válidos num período de tempo e numa certa região, depois de algum tempo, são confrontados e são negados pela ciência. Por exemplo, na área médica, você certamente já ouviu falar que o uso das sangrias era generalizado para o tratamento de doenças, e você certamente não acredita hoje que isso funcionaria. A história da ciência está cheia de exemplos. Por exemplo, o Dr. Didier Raoult, francês, que envolvido com o tema da cloroquina, se você olhar aí a internet e a história dele como pesquisador, a despeito dele ser reconhecido e ser considerado brilhante no trabalho que executa, você vai ver que ele acumula muitas polêmicas e que errou muito ao longo de sua carreira. Há um episódio famosíssimo para a gente sair da medicina, que é o da fusão a frio para a produção de energia em tubo de ensaio, muito discutido na década de 1980, que praticamente acabou com a carreira de dois pesquisadores, Fleischmann e Pons, que defendiam a ocorrência e propunham experimentos que comprovariam a ocorrência da fusão de átomos a baixas temperaturas, o que seria a solução para todos os problemas de produção de energia da humanidade. Então, como a gente vê, especialistas sim erram com frequência e é o que a ciência tem mostrado ao longo de toda a história da humanidade. Um terceiro ponto é que
muitas vezes esse argumento da autoridade, ele é usado de forma autoritária para descartar pontos de vistas inconvenientes. É a famosa carteirada, que seria como: para de falar isso aí, deixa de falar besteira, porque o especialista fulano de tal está dizendo ao contrário. E você não deveria se intimidar por esse argumento. O que é realmente importante numa discussão são os dados, os procedimentos usados e a conexão entre essas informações. Se elas contradizem a voz de um especialista, pior para o especialista. Então, esse argumento autoritário que pretende calar a voz de quem emite uma determinada opinião deve ser sumariamente descartado na área científica. Um quarto ponto é que o argumento da autoridade, ele é com frequência utilizado para reforçar uma hierarquia. É como se a gente avisasse aos jovens pesquisadores que não ousem contestar os seus tutores e os seus orientadores ou os pesquisadores mais experientes, o que é, obviamente, um absurdo. Se você gosta desse tema, talvez seja importante você saber que a idade mais criativa do ser humano é justamente ali entre os 20 e os 30 anos. Se você for pesquisar a vida de Einstein, você vai descobrir que o famoso ano milagroso em que Einstein revolucionou a física, o ano de 1905, Einstein tinha apenas 25 anos quando o ano de 1905 começou. Portanto, ele estava muito longe de ser uma autoridade. Há outros estudos que mostram, principalmente na área experimental, que muitas vezes é necessário um tempo para que se consolidem os procedimentos, as técnicas experimentais, e às vezes um pesquisador experimental vai ver o ápice da sua produção lá por volta dos 50 anos por conta desse amadurecimento. Mas isso não muda o fato de que o momento mais criativo do ser humano é o momento em que ele é mais jovem e, portanto, aberto e pronto para contestar o conhecimento estabelecido. E, por fim, o quinto ponto que eu gostaria de levantar é que o argumento da autoridade é muitas vezes utilizado para defender uma espécie de revelação e é usado para libertar o interlocutor e o apresentador de uma ideia de seguir os protocolos científicos e comunicar à comunidade o que ele está fazendo de uma maneira consistente e coerente. É como se, ao levantar o argumento da autoridade, o interlocutor dissesse que ele não precisa se submeter às mesmas regras que todos os demais réis mortais são obrigados a seguir. Nós temos recebido muitas mensagens dando conta de que pesquisadores encontraram curas para a Covid-19, por exemplo, e que têm testado nos laboratórios e nos hospitais e nas suas clínicas particulares com excelentes resultados, mas a pergunta que se deve fazer é: se isso é verdade, por que os dados não são apresentados na internet? Por que os protocolos de tratamento não são discutidos com os pares? Se alguém de fato nesse momento tem a cura para a Covid-19 e todos nós torcemos para que tenha, ele comete um crime ético contra a humanidade ao não apresentar essa cura e esse protocolo para os pares, para que o procedimento possa ser usado em todo o mundo. Portanto, ao usar o argumento da autoridade para que ele se imponha como uma espécie de revelador da verdade, um Messias, ele na verdade está cometendo um erro que nós poderíamos falar, um erro ético grave, porque esses dados deveriam ser disponibilizados para todos em um momento tão grave da humanidade. E muitas vezes esse Messias é financiado com dinheiro público, o que torna o crime ético ainda mais grave, porque o dinheiro público deveria ser usado para o bem de toda a sociedade. Enfim, você que gosta do tema da pesquisa e você, jovem pesquisador, olhe sempre com muita desconfiança o uso do argumento da autoridade. Procure as fontes, procure informação, os dados, os procedimentos, os argumentos e, principalmente, compare
os resultados e as interpretações com as interpretações de outros colegas e formule suas próprias interpretações. Não entregue a sua mente, os seus pontos de vista, o seu cérebro a terceiros. Não se deixe manipular. O argumento da autoridade, na grande maioria das vezes, não serve para nada. Ele apenas tenta blindar você de apresentar suas próprias soluções para os problemas que afligem a humanidade. Para você que está desenvolvendo, iniciando uma carreira, você tem que treinar muito esse ponto de vista, para que você não deixe de desenvolver um trabalho brilhante, criativo, por conta da autoridade de um terceiro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.